Aleluia. Boa noite, paz do Senhor, amém. Amém. Nós vamos dar início aqui à nossa EBN, nossa Escola Bíblica Noturna, online, e vamos continuar o estudo da semana passada. Peço que antes de mais nada você possa convidar pessoas para participar dessa transmissão, possa convidar pessoas para ser ministrado pela palavra do Senhor. Eu tenho insistido e sempre nesses dias que nós precisamos nos fortalecer na palavra e na oração. Irmãos, quando você se recorda ali da igreja no primeiro século, os apóstolos, os discípulos que se tornaram apóstolos, eles se ocupavam do ensino da palavra e da oração. E é claro que essa era a função essencial deles, e aí eles então levantaram pessoas para cuidar da distribuição dos recursos, dos alimentos, aquilo que era necessário a todos. Mas eu acho interessante o fato de que os apóstolos, aqueles que representavam a liderança daquela comunidade local que estava surgindo em meio a todo o contexto do Império Romano, eles se ocupavam do ensino e da oração. Por que eu estou falando isso? Porque em momentos de crise, e a gente sempre tem que falar sobre essa questão, porque nós vivemos a maior crise da nossa história, da nossa história, não da nossa história, da história humana, mas da nossa história, da história dessa geração. Nós temos como igreja de nos ocuparmos com o ensino da palavra e com a oração. Eu tenho enfatizado isso constantemente, vocês sabem disso. Então, eu acredito que se nós deixarmos de lado o ensino da palavra e a oração, então nós vamos ficar sem direção e vamos ficar perdidos. Então não há margem para outra coisa se não fortalecermos essas estruturas dentro da nossa igreja, da nossa vida. Da nossa igreja e da nossa vida. E mesmo que estejamos num ambiente virtual, é importante que você compreenda que isso não deixa de ser algo extremamente real, agora, nesse momento, nós somos a Igreja de Cristo reunida. A comunidade cristã Redenção reunida com o objetivo de aprender a palavra de Deus. E se com o tempo você vai deixando isso de lado e vai se esquecendo, vai achando que isso não é importante, porque outros afazeres vão tomando conta da sua vida, então você realmente se coloca numa posição muito perigosa, porque a palavra e a oração são fundamentais no nosso dia a dia. A palavra e a oração, em momentos como esses, são questão de vida ou morte espiritual. Então, não ignore nada disso. Tudo que chega até você, pelo menos a partir de nós tentamos fazer o melhor possível, tentamos fazer tudo com amor, com zelo. Podemos errar em algumas colocações, no tom que nós falamos às vezes, podemos falhar em alguma coisa, mas pode ter certeza, tudo que nós temos tentado fazer no sentido de fortalecer a nossa comunidade local e todos aqueles que estão sendo alcançados por ela. É com amor, é com zelo, é com respeito, é com o temor do Senhor, para que nós possamos, como eu sempre tenho dito, sair dessa situação melhor do que nós entramos. E as Escrituras nos dão essa oportunidade, amém? Então, por isso eu insisto, sempre nesse início, convide pessoas, chame o irmão da igreja que você percebe se ele não estiver aí na live. Manda mensagem no WhatsApp lá para ele, convida pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Enfim, vamos nos mobilizar para envolvermos os irmãos da nossa comunidade local e também envolvermos outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Amém? Se a pessoa já congrega em um outro local e ela está participando ativamente das atividades da igreja local dela, então ela está sendo ministrada lá e glória a Deus por isso.
Mas o nosso foco é a nossa comunidade local e aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus e que talvez estejam um pouco perdidos neste momento, tá bom, queridos? Então faz esse esforço e vamos estar juntos. Essa caminhada ainda pode ser longa ou não, em termos de ambiente virtual, mas nós estamos preparados, né? Ou pelo menos deveríamos estar preparados para lidar com toda e qualquer situação. Me desculpe alongar aqui a abertura, mas eu sinto necessidade de falar isso agora. Eu fico imaginando aquelas igrejas perseguidas que não podem se reunir e que às vezes para se reunir as pessoas têm que andar quilômetros e quilômetros até chegar num local de reunião e se reunirem escondidos porque são perseguidos. A nós não, a nós é dado nos reunir em casa. Você está no conforto da sua casa, provavelmente, né? Nós podemos, através dessa ferramenta, que são as redes sociais, pregar de uma certa forma para o mundo todo, porque isso pode chegar no mundo todo. Não estou dizendo que chega no mundo todo, mas que pode chegar sem nenhum embaraço. E nós temos que aproveitar isso. Não se perca na linha da história, né? Não se perca no meio do caminho. Não se perca nas vãs imaginações e nos vãos pensamentos. É hora de fé, de perseverança e de acreditar de fato em tudo que nós sempre falamos, pregamos e oramos. Amém? Isso é muito, muito importante. A fé é provada no fogo das tribulações. Não se esqueça disso. Amém? Então, antes de nós darmos continuidade ao estudo da semana passada, eu peço que você feche seus olhos para que nós possamos orar. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de nos reunir essa noite e compartilharmos a palavra do Senhor. Eu peço que o Espírito Santo do Senhor ilumine a nossa mente e possa tocar o nosso coração para que possamos compreender a sua palavra e glorificarmos o seu nome em tudo. Enche o seu povo, Pai. Enche a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Enfim, irmãos, nós estamos estudando sobre generosidade. Como eu disse para vocês, esse estudo ele é dividido em partes. E eu comecei semana passada falando, foi a primeira parte do estudo, falando sobre generosidade. E vamos dizer assim, eu comecei do começo, né? É melhor que a gente sempre comece do começo, não é verdade? E semana passada eu foquei na questão de qual é o nosso maior exemplo de generosidade. Qual é o maior exemplo de generosidade que nós encontramos? E aí eu afirmei e trouxe algumas referências para você bíblicas de que o maior exemplo que nós temos de generosidade é o Deus triuno que se revela a nós nas Escrituras. Então, segundo a revelação desse próprio Deus, nós olhamos as Escrituras e vemos no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo essa ação generosa, essa capacidade de exercer generosidade. Enfim, quando nós falamos em generosidade, nós estamos falando sobre um atributo moral de Deus que Ele imprime, ou melhor, Ele imprimiu no ser humano. Infelizmente, por causa da queda, o ser humano então se distancia desse atributo moral. Mas Deus, aquele que nos criou a sua imagem e semelhança, ou seja, por isso nós possuímos esse atributo moral, que é a generosidade, ele tem a intenção de restaurar, né, este atributo moral em nós. Por isso eu afirmo, sem medo de errar, que generosidade não é uma escolha para nós cristãos. Generosidade para nós cristãos é um imperativo. O Deus triuno que servimos é generoso. Nós que somos seguidores do nosso Deus, devemos ser generosos porque fomos criados à imagem e semelhança dele. Amém? Essa foi
a base assim do primeiro estudo, e hoje então nós vamos entrar na segunda parte desse estudo. E enquanto depois eu falo isso, depois eu quero colocar algumas coisas aí para vocês, mas isso deixa para depois, eu me expresso melhor depois. Hoje nós vamos então ver, queridos, exemplos de generosidade na Bíblia, tá bom? Então, semana passada eu foquei no maior exemplo, o Deus triuno. Hoje eu separei aqui para vocês 3 exemplos de generosidade na Bíblia. E eu tentei seguir uma lógica, tá? Para que a gente pudesse ter um panorama geral do assunto. Então eu separei um exemplo no Antigo Testamento, separei um exemplo nos tempos de Jesus e separei um exemplo na continuidade ali, ou seja, no período em que a Igreja de Jesus Cristo é estabelecida, ok? Então cada um desses exemplos que estão definidos na história, né? Eles podem nos ensinar algumas coisas. Então, eu parto do Antigo Testamento, a história de Israel, pego um exemplo dos tempos de Jesus e depois vou para o tempo em que a Igreja de Cristo é estabelecida. Amém? E cada um desses exemplos, eles nos trazem uma conotação diferente sobre generosidade e que isso é interessante a gente ver. Então, eu na verdade, quando fui separar esses exemplos, eu não os separei de forma aleatória, né? Porque exemplo de generosidade na Bíblia e referências sobre generosidade na Bíblia, nós temos vários, mas a minha intenção era pegar em cada uma dessas fases bíblicas, por assim dizer, e que cada um pudesse ter uma conotação distinta, tá bom? Então, vamos lá, começando então pelo exemplo de generosidade no Antigo Testamento. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, que é o segundo livro das Escrituras. Abra em Êxodo 25. Êxodo 25. Eu vou tentar ser rápido nesse estudo, eu nunca consigo, mas eu vou tentar, porque eu preciso passar algumas coisas importantes para vocês na sequência, tá bom? Então eu vou tentar ser rápido. Êxodo 25, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, amém? Então, preste atenção. Nós estamos falamos no primeiro estudo que o maior exemplo de generosidade é o Deus triuno. Isso foi semana passada. Hoje eu estou trazendo para você exemplos bíblicos de generosidade. E eu não quero me ater a vários exemplos. Eu peguei um no Antigo Testamento, outro nos tempos de Jesus e outro na história da igreja. E cada um, eu insisto, com uma conotação diferente, tá bom? Vamos para o primeiro, que está em Êxodo 25. Diz assim, 25, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Não, só até aí, desculpa, irmãos. Né? Então, aqui nós vemos Deus dando uma ordem a Moisés. A ordem que Deus dá a Moisés é o seguinte, que Moisés deveria levantar uma oferta entre o povo de Israel. Essa oferta tinha um destino específico, a construção do tabernáculo. E aí a orientação de Deus é a seguinte: convoque o povo de Israel, porque nós precisamos construir o tabernáculo. Convoque o povo a dar, a doar. Mas é interessante que Deus não estabelece isso como uma ordenança geral. É interessante. O que o texto diz é assim: receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Você entende a diferença, né? Não há uma ordem, não há uma ordenança, não há uma obrigatoriedade.
Deus não fala assim, todo israelita deve contribuir. Não foi isso que Deus falou para Moisés. Deus falou assim, receba daqueles cujo coração compelir a dar. Ou seja, daqueles que o coração for generoso o suficiente para dar em função de uma obra extremamente necessária e que nasceu no coração de Deus, que era a construção do tabernáculo. Amém? Então fique com essa referência aqui e vamos ver a consequência desta palavra de Deus a Moisés. Vai lá para Êxodo 36. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Então, só um minutinho, vou beber uma aguinha aqui. Então, Deus fala com Moisés e fala para o povo assim, para Moisés avisar o povo: quem for generoso e quiser doar, traga essa oferta para que nós possamos construir o tabernáculo. Nós vemos a consequência disso em Êxodo 36, versículo 1 até o versículo 7. Diz assim: assim Bezalel, Aholiabe e todos os homens capazes, a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazerem toda a obra da construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Então, já tinham pessoas responsáveis pela obra e fazer segundo Deus ordenou que o tabernáculo fosse construído. Continua o texto, versículo 2. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe, esses nomes bíblicos abençoados, né? E todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo, preste atenção, irmãos, e o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas, manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou, aqui Moisés ordena, que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais do que suficiente para realizar toda a obra. Irmãos, que coisa impressionante que nós vemos aqui acontecer na construção do tabernáculo. Deus dá uma palavra para Moisés. E esta palavra diz: o povo de Israel tem que contribuir para a construção do tabernáculo. Mas só recebe Moisés de quem o coração foi impelido a dar. Isso lembra um pouco, ou melhor, lembra bastante a experiência do Novo Testamento com Ananias e Safira, né? É um paralelo bem curioso esse. E aí você pensa assim: meu Deus, não vai ter recurso para o tabernáculo. Sob a nossa lógica de hoje, irmãos, e assim, com sinceridade, né? A gente tem que falar as coisas de forma muito aberta. Sob a lógica do mundo de hoje, que entrou para dentro da igreja, que entrou para dentro para o nosso meio, meu Deus, se nós tivéssemos que fazer uma obra baseado no desejo, nos corações que são compelidos a dar, eu te falo, nós estaríamos em situações complicadas. Nós, não estou me referindo à comunidade cristã Redenção, estou falando nós, igreja, de uma forma geral. Só para que você tenha uma noção,
E aqui, queridos, a oferta dizia respeito a recursos financeiros, tá? Essa é a conotação que eu falei. Aqui a generosidade se expressa através de recursos financeiros, de bens, porque eles precisavam de alguns materiais específicos para a construção da obra. Entende? Então o povo doava recursos materiais, recursos financeiros para que o tabernáculo fosse construído. Aqui não está falando, é claro que também fala, e depois eu vou tratar disso num outro exemplo, da ação daqueles que vão construir. Mas o povo, de uma forma geral, é chamado a contribuir voluntariamente, porque 36 diz isso. Recursos financeiros, por assim dizer, bens materiais para que o templo fosse construído. E eu quero trazer para a realidade de hoje. Irmãos, eu não sei se você sabe, mas é uma realidade. Em meio à pandemia, nós vamos entrar aí num período, nós já estamos num período de reabertura, mas a pandemia, ela durou aí um período de fechamento, dependendo do lugar, 2 meses, quase 3, enfim. E tá essa confusão toda que você está vendo aí, né? Deixa eu te falar uma coisa. Eu conheço histórias de igrejas que perderam até 80% da sua capacidade de arrecadação, porque não está tendo culto presencial. Eu vou repetir, 80%. Existem igrejas fechando porque não tem condições de manter as suas portas abertas, porque não tem recursos. Eu não estou falando de grandes igrejas. Não, estou falando de igrejas normais, igrejas pequenas, de médio porte, pequenas como a nossa e de médio porte. As grandes franquias evangélicas, os grandes conglomerados evangélicos, esses estão perdendo dinheiro também, mas eles têm muito. É que eles não gostam de ficar sem, né? Não estou generalizando, mas a gente sabe que essa é uma realidade e que ela precisa ser denunciada por nós, porque chega também, né, irmãos? Chega, como eu sempre digo na igreja, chega de bater palma para doido dançar, né? Então uma hora tem que parar, né? Eles estão sofrendo, porque eles estão tendo que lidar com custo de horários de televisão, que são altíssimos, de templos alugados por valores absurdos. E eles estão sofrendo. Muitos pressionaram governo federal, estadual e municipal para retorno aos cultos presenciais em função disso, por mais que eles não digam. Muitos estão batendo na porta lá do presidente porque querem acordos, ajuda de verba publicitária, ajuda com as suas dívidas na União. O segundo maior devedor de tributos na União, se não me engano, o segundo, eu não tenho muita certeza, mas eu tenho quase certeza, é uma igreja evangélica, que deve tributos à União. E vão lá para tentar o quê? É igreja rica, mas não paga tributos, não recolhe os tributos necessários. Vão lá na União, lá no governo federal, para fazer negociação para dividir ou até mesmo ver suas dívidas perdoadas. Quer dizer, a lógica se inverteu completamente. O Deus Mamon tomou conta do coração de muitos. O que é o Deus Mamon? O Deus dinheiro. E eu não estou falando disso, tá? Eu abomino, eu quero dizer aqui, ó, eu abomino. E a minha história me dá direito de falar isso, por mais que alguns no meio desse caminho, pessoas de coração ruim mesmo, no meio desse caminho da nossa história aqui em São Vicente, tentaram distorcer isso. Pessoas de coração ruim, eu vou insistir, pessoas de coração ruim, tentaram distorcer isso. A minha história, em todos os lugares que eu passei, mostra que a minha prioridade da minha esposa, da minha família, sempre foi o reino de Deus. Sempre. Então eu tenho autoridade suficiente para dizer isso. O Deus Mamon tomou conta de muitos na igreja de Jesus. Eu não estou falando sobre isso. Eu abomino e quero dizer que não compactuo e vou sim, todas as vezes que eu julgar necessário, denunciar isso. Sei que tem gente que torce o nariz, eu já não me importo com isso. Não é minha obrigação agradar ninguém. Melhor ter a consciência pura diante do Senhor do que agradar pessoas. Né? Importa agradar a Deus do que a homem, segundo a palavra inclusive diz.
Mas eu estou falando aqui, irmãos, de uma ação muito mais maravilhosa do que essa. Eu estou falando de uma palavra que Deus dá a Moisés, dizendo, povo, aqueles que forem compelidos a dar, doem. E aí, quando nós chegamos lá em Êxodo 36, nós nos deparamos com o quê? Nós nos deparamos com aqueles que estavam trabalhando na obra falando assim, Moisés, é o seguinte, esse povo não para de trazer oferta. Todos os dias eles trazem ofertas para a construção do tabernáculo. Avisa esse povo que não precisa mais, nós já temos o suficiente. Irmãos, Moisés teve que decretar. Presta atenção. Enquanto Deus deixa que a doação seja uma ação voluntária, Moisés decreta, ele dá uma ordem, fala assim, não tragam mais nada. Porque nós temos o suficiente para fazer o que nós precisamos fazer. Você consegue entender isso, irmãos? Como a generosidade, quando ela existe no nosso coração, ela vai sempre se mover em direção à obra de Deus, a obra que tem como objetivo a manifestação da glória de Deus. E isso vai ser uma ação voluntária. Então, não precisa de manipulação em púlpito, não precisa de sementinha de feijão, não precisa de copo d'água em cima da televisão, não precisa de pastor pregando mais sobre na hora de ofertar do que trazendo a palavra de ensino na hora da igreja, a gente sabe que isso acontece, não precisa de falar, se você não dizimar, vai vir o gafanhoto, aquela penca de gafanhoto que tem lá no texto, lá, totalmente fora do contexto, não precisa de nada disso. Não precisa de nada disso, e no decorrer desse estudo talvez a gente até entre nesse assunto. O que precisa para que a igreja tenha os recursos necessários para realizar a obra de Deus, a missão de Deus nesse mundo, é generosidade. É isso. É um coração generoso. É a disposição em dar sem ser pressionado para tal. E aí é interessante que quando há esse coração, sobeja. Quando há esse coração, as pessoas contribuem. Elas são voluntárias. Isso é uma ação voluntária que eu digo, porque na verdade assim, não é voluntário, mas ao mesmo tempo é uma ação do Espírito em nós. Então, de uma certa forma também não é voluntário, porque assim, Deus nos impulsiona, mas a gente pode dizer não, como muitos dizem. Então esse exemplo do Antigo Testamento de generosidade que diz respeito a recursos financeiros é maravilhoso. Pare para pensar como que você tem lidado com os seus recursos financeiros com relação à obra de Deus. Eu não quero dizer sobre a igreja, estou falando a obra de Deus, a missão de Deus neste mundo, que, claro, passa pela igreja local. Como você tem lidado com seus recursos? No momento de crise, como você tem lidado com seus recursos? Ah não, vou segurar porque pode ser que amanhã me falte. Irmãos, basta cada dia ser mal, vamos na fé. É assim que a gente precisa viver. Fé. E a fé nos conduz à generosidade. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui para fechar esse ponto, porque eu acho que deixei bem claro, né? Deixei claro, Elza? Ficou clarinho, né? Gabriel, deixei claro? Toda manipulação para levantar recursos dentro da igreja é pecaminoso. Deus age através da generosidade. É um dos grandes... a maior forma de Deus prover os recursos necessários para a obra. E eu quero dizer, todos os recursos que nós precisamos, nós já temos, se o povo for generoso. Não deve haver manipulação, nem forçação de amizade, e nem gastos desnecessários aonde não deveriam ser gastados. Recursos precisam ser destinados às causas que são necessárias. Então a generosidade, ela sim se manifesta através de doação de recursos financeiros. Com isso eu quero dizer o seguinte, a igreja, a comunidade cristã Redenção está passando por necessidade, então o pastor Tom está falando isso. Eu quero dizer para você que não. Eu estou falando isso exatamente, falaria de qualquer jeito, mas estou falando isso na paz, sabe por quê? Porque pela graça de Deus, a nossa igreja, por incrível que pareça, Deus tem nos abençoado, irmãos.
Nós temos conseguido passar por esse momento e eu tenho visto a fidelidade, a generosidade de muitos. E eu honro a igreja, honrei a igreja com relação a isso e quero honrar novamente. A Comunidade Cristã Redenção, talvez diferente de muitas outras igrejas, infelizmente, né, porque eu tenho visto muitas igrejas padecendo, nós não estamos passando neste momento por uma dificuldade financeira. Nós temos dinheiro sobrando. Não é isso. Mas nós temos os recursos necessários para lidar com o momento. Pode chegar um momento que isso venha acontecer? Não sei, irmãos. Eu não posso ficar vivendo o futuro, eu tenho que viver o dia a dia. Então, eu até coloco isso com paz no coração, porque a Comunidade Cristã Redenção tem sido zelosa. A maioria dos irmãos tem sido zelosos. Alguns eu sei que, infelizmente, não entenderam o princípio da generosidade, mas quem sabe Deus desperta o seu coração, né? E aí você entende que é importante. Porque a igreja continua, irmãos, funcionando. Amém? Então, nós hoje estamos vivendo, né, com aquilo que Deus tem nos dado, como igreja que eu falo, local. E estamos em paz. E se tivéssemos vivendo também no limite, ou até estivéssemos abaixo do limite, trabalharíamos na paz, porque quem provê tudo é Deus. E é assim que eu escolhi viver e escolhi acreditar. Mas eu acredito numa coisa, e eu quero fechar com isso. Eu acredito o seguinte, que quando a comunidade local entende isso, ela como corpo, em unidade, age de forma generosa. O que eu não aceito e nunca vou permitir acontecer na comunidade local é que todo o ônus das dificuldades, dos desafios recaiam sobre mim, como muitas vezes foi proposto e infelizmente muitas vezes é isso que tinha no coração de muitos. Infelizmente. Graças a Deus hoje estamos numa outra realidade como igreja. Pela graça de Deus, a Comunidade Cristã Redenção hoje é outra. Não estou apontando o dedo para alguém, estou criticando. Não estou falando nada diferente do que eu já falei 20, 10, 30, 100 vezes para vocês. Só que agora eu estou falando numa transmissão ao vivo. Só a diferença é essa. Se vamos passar pelo desafio, vamos passar todos juntos. Essa carga não deve ser carregada por um só. Vocês não vão me ver aceitar isso nunca. Porque esse não é o princípio. Porque se fosse, tudo bem, mas não é. Amém? Então vamos seguir em frente aqui. Aí nós vamos para os tempos de Jesus, irmãos. Abre a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Eu estou aqui falando para vocês esta noite, aleluia, glória a Deus, poder do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Eu estou dizendo aqui sobre generosidade, falei que ia dar um exemplo do Antigo Testamento, dos tempos de Cristo e do período da igreja, relatado nas Escrituras. E cada um com uma conotação diferente. Eu comecei com o Antigo Testamento mostrando a questão da generosidade que se manifesta em recursos financeiros. Vamos agora para um outro bem interessante. Marcos 2. Marcos 2, 1 a 5. Amém? Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão,
removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. E Jesus, na sequência, cura este paralítico. Irmãos, esse exemplo de generosidade é sensacional. Eu amo essa passagem porque é assim, onde Jesus estava, tinha uma multidão, era comum. E aqui fala que Jesus estava em Cafarnaum e ele estava dentro de uma casa. Então a multidão cercou aquela casa e a entrada da casa. E aí 4 amigos resolveram levar um paralítico, amigo deles, né, até Jesus para que esse homem recebesse uma oração e porventura pudesse ser curado. Chegando lá, eles se deparam com o quê? Com uma multidão. Irmãos, é uma multidão, é muita gente, não tinha o que fazer. Como é que você passa no meio de uma multidão, todo mundo querendo alguma coisa, com uma maca na mão, 4 homens? É praticamente impossível. Você acha que esses homens voltaram para trás? Esses homens pegaram, eles foram até o telhado, removeram a cobertura, parte da cobertura daquele lugar, do teto, e abaixaram o paralítico onde Jesus estava. Queridos, quando eu olho esse exemplo, eu falo assim, olha, esse paralítico tinha amigos de verdade. Primeira coisa que me chama a atenção, porque para ter essa vontade de ajudar esse cidadão, nesse nível tem que ser amigo. Eu vejo aqui uma manifestação de generosidade tão maravilhosa, irmãos, porque, vê só, vamos ali levar o fulano de tal que está no hospital. Chega lá, você encontra aquela fila terrível, assim, eu vou deixar você aí, e aí, né, ver o que vai acontecer aí com você, qualquer coisa, você volta para casa de Uber. Eles poderiam falar assim, nós vamos te levar lá. Os amigos, vamos te levar lá. Se o negócio lá estiver meio confuso, que a gente sabe que quando Jesus está num lugar fica meio confuso, a gente volta, a gente te deixa lá, alguém te ajuda. Se você não conseguir voltar para casa, chama o Uber. Ou 99 táxi. Então, não. Havia um sentimento de amor e generosidade tão grande, e de empatia, e de altruísmo no coração desses homens, que eles não deixam o paralítico na mão, por assim dizer. O que eles fazem? Eles correm atrás, irmãos. Eu não sei onde esses homens arrumaram corda, eu não sei como é que eles conseguiram chegar em cima do telhado, eu não sei o que eles fizeram. A única coisa que eu sei que está escrito aqui é que o paralítico ficou na frente de Jesus. E por causa disso, os pecados dele foram perdoados e ele foi curado. Gente, isso é lindo demais. Ao mesmo tempo, é uma cena, se você começa a pensar nela, né? E eu tenho a mente fértil, eu começo a imaginar a cena bíblica. É uma cena maravilhosa. O que a gente vê? Diante de uma necessidade de uma pessoa a quem nós amamos, nós devemos agir de forma generosa e não medir esforços para abençoar, colocando tempo e esforços à disposição. Então, o que você vê aqui já é diferente. No primeiro exemplo, nós vimos que o que foi colocado à disposição foram recursos financeiros. A generosidade se manifestou através de recursos financeiros. Aqui não. Aqui a generosidade amorosa desses homens, porque tem que ser generoso, irmãos, vamos ser sinceros. Tem que ser generoso para fazer isso. Ela se manifestou através da dedicação de tempo e esforço. Então aqui a conotação é dedicação. A generosidade, queridos, preste muita atenção nisso que eu vou te dizer. Ela pode se manifestar através de recursos financeiros, e deve. Mas ela também se manifesta através de dedicação ao outro. Quando você se dispõe a orar por alguém, tirar um tempo do seu dia a dia corrido para orar por alguém, isso é um ato de generosidade.
Quando você se dispõe a dar carona para o irmão no final do culto, é um ato de generosidade. Você está dedicando tempo para fazer isso. Você está mudando a sua rota, saindo da sua zona de conforto para abençoar alguém. Quando você para ouvir uma pessoa que precisa, porque ela está angustiada, passando por um problema, é um ato de generosidade, porque você está dispondo tempo para aquela pessoa. Irmãos, tempo é valioso. Tempo é valioso. E dedicar tempo às pessoas é ato de generosidade. Isso é lindo. E não só tempo, mas aqui nós vemos também esforço. Eles saem do lugar onde eles estão e vão até Cafarnaum. É tempo. Mas há esforço. Eles dão um jeito, eles criam um caminho para sair da zona de conforto que eles poderiam ficar para abençoar o paralítico. Então, quando a gente tem essa disposição, irmãos, essa ação generosa, que tem uma conotação ligada à dedicação, por isso que eu falei que é diferente da primeira, é a dedicação. Não envolve, às vezes, questões financeiras, ela envolve a questão de olhar para o outro e se dedicar ao outro. Tempo, esforços, eu não sei. Parar para ouvir, chamar para vir em casa tomar um café, quando a pessoa está se sentindo sozinha. Quantas pessoas, irmãos, estão agora se sentindo sozinhas? Você tirar um tempo para você perguntar como ela está, né? Mandar uma mensagem para ela, isso é um ato de generosidade. Isso é maravilhoso, né? É um ato maravilhoso que nós devemos fazer, sabe? E eu quero te incentivar a praticar esses atos de generosidade que exigem de você dedicação. É muito importante que a gente faça isso. Eu falei já na reunião de oração e repito hoje. A próxima epidemia, e eu não sei se não será uma pandemia mundial, né? Se é pandemia, será mundial, claro. Vai ser dos problemas de ordem emocional. Há um aumento radical de depressão, ansiedade e até tentativa de suicídio no mundo. Melhor, a pesquisa foi feita nos Estados Unidos, mas eu creio que isso vai acontecer em várias partes do mundo. O que nós podemos fazer para ajudar? Generosidade. Amém? Eu quero só dar um exemplo para contextualizar e eu sigo adiante. Quando nós hoje, na sociedade, nessa nova normalidade que nós vivemos, existe uma lei federal que nos obriga a usar máscaras quando a gente sai de casa. É uma lei federal, não sei se todos sabiam, mas ela é uma lei federal e é obrigatória. Mas só que também não tem sanções, então muitos negligenciam a lei, né? Claro, infelizmente. Irmãos, quando você pratica o isolamento social, no caso, ficando em casa, ou o distanciamento social, quando você está na rua, que há uma necessidade de distanciamento social, você se manter 1,5 metro, pelo menos 1,5 metro da pessoa, das pessoas, e você usa máscara, é uma ação de generosidade. Você não está, eu insisto nisso, você não usa máscara para se proteger. Os órgãos de saúde dizem, você usa máscara para proteger o outro. E o outro usa máscara para te proteger. Você entende? Então, quando você usa máscara, você impede que, se você porventura estiver contaminado e não sabe, os fluidos, né, que saem da sua boca, do seu nariz, possam vir a contaminar alguém. E da mesma forma acontece com o outro. É um ato de generosidade. Quando você mantém uma distância, né, você vai nos lugares hoje, tem lá a marcaçãozinha, irmãos. Supermercado, todos os lugares que vão abrir agora, vai ter as marcações e tal. É um ato de generosidade. Mas o que a gente vê? A gente vê o contrário, as pessoas se empinhando em cima uma da outra, sem o menor respeito. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tive que sair essa semana para dar um pulo no material de construção para comprar uma torneira, porque aqui em casa tinha dado um problema na torneira, né? Eu tive que trocar.
E eu fui bem cedinho e fui num material de construção. Aí eu estava na fila, tem a demarcação, eu respeito a demarcação. Estou de máscara, respeitando a demarcação. E aí tem uma pessoa atrás de mim, um jovem, né? Assim, jovem, um adulto já. Ele se aproxima de mim, fica bem perto de mim, na verdade só tinha um carrinho entre eu e ele ele está com a máscara no queixo, falando para todo mundo ouvir no celular. Eu falei assim, bom, esse é o retrato da sociedade em que eu vivo. Eu não consigo entender por que essa pessoa que está atrás de mim, falando nessa altura, se acha melhor do que os outros. Porque uma pessoa dessa deve se achar melhor que os outros. Eu me virei para ele e falei, por favor, coloque a máscara porque é obrigatório. Ele colocou a máscara e eu falei, muito obrigado. Ele pelo menos reagiu de forma correta diante de uma palavra, né? Mas você sabe que muitos não fazem isso. Quando a gente exorta uma pessoa, às vezes você sabe que pode dar uma confusão. Quando eu fui ao médico, a mesma coisa. Tinha um senhor num espaço de saúde com a máscara no queixo conversando no celular. Eu tenho que virar para ele e falar, senhor, o senhor precisa usar a máscara. Ele também colocou e respeitou. Eu não sei se as pessoas também respeitam porque me vê essa cara de talibã e ficam meio assustadas. E a minha máscara, aquela máscara, eu tenho uma máscara que ela é camuflada. E eles não sabem se é bolsonarista maluco. Apesar que falar bolsonarista maluco é quase como diz, redundância. Falar bolsonarista maluco é quase redundância, porque todo bolsonarista raiz é maluco. Eu não estou falando que quem votou no Bolsonaro é maluco. Eu estou falando que bolsonarista raiz é maluco. É isso que eu estou falando. Esse é o meu adendo político. Né? Então, é generosidade, irmãos. Generosidade. Amém? Dedicação. Você se preocupa com o outro. Amém? E vamos seguir aqui, então, para o terceiro e último exemplo. Nós encontramos no livro de Atos. Atos 9. Vai lá para Atos 9. Atos 9, 36 ao 40. Então eu disse aqui primeiro que no Antigo Testamento nós temos um exemplo de generosidade que se manifesta em doação de recursos financeiros. Nos tempos de Jesus eu pego um exemplo em que a generosidade se manifesta em dedicação. Agora nós temos aqui um terceiro exemplo já na Igreja de Cristo, no livro de Atos. Atos 9, 36 a 40. Vamos ler lá para que você possa entender o que eu quero dizer. Diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, é uma cidade, né? São duas cidades. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Preste atenção nessa parte. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estavam com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Amém? A Bíblia nos fala de uma mulher chamada Dorcas, que era uma mulher dada às boas obras. Aqui fala especificamente que ela se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas.
E essa mulher vem a falecer e Pedro está próximo à região dela. Então Pedro é chamado até aquele lugar onde ela está, na casa onde ela está sendo velada. E quando ele chega, ele é rodeado por um grupo de viúvas que mostram para ele os vestidos feitos por Dorcas. E então Moisés, vai vendo. Pedro pede para que as mulheres saiam do recinto e ele ora por Dorcas e Dorcas ressuscita, né? E um milagre acontece. Mas eu quero chamar a atenção aqui para um fato que é muito importante a gente entender com relação à generosidade. Dorcas praticava boas obras. O texto diz isso. Lá embaixo o texto diz que as viúvas, quando chegam até Pedro, mostram os vestidos que Dorcas fazia. Nossa, parece o quê? Será que o Pedro era um cara que estava participando da São Paulo Fashion Week? Né? Olha aqui, Pedro, olha os vestidos que Dorcas fez. Irmãos, você acha que Pedro estava interessado em vestido em moda? Não, queridos. O que está acontecendo ali é um ato interessante. As viúvas, pelo contexto histórico da época, e até hoje, de verdade, elas eram desassistidas. Muitas delas viviam em condição de pobreza. Infelizmente, muitas viúvas, elas eram deixadas à margem da sociedade. Por isso você percebe que a lei judaica enfatiza muito o cuidado com órfãos e viúvas. Entende? A sociedade, claro, naquele período e até hoje continua sendo patriarcal, e por isso as viúvas muitas vezes ficavam desassistidas. E é interessante que na lei, no Novo Testamento, o cuidado com as viúvas é priorizado. Então você percebe um zelo de Deus por aqueles que são desassistidos, né? Então, eu quero que só você una aqui os pontos. Essas viúvas provavelmente foram abençoadas pelo talento, pela habilidade que Dorcas tinha na arte de fazer vestidos. Entende? Elas eram pobres, elas eram desassistidas muitas vezes. E Dorcas, por ser uma praticante de boas obras e ter provavelmente recursos para tal, ela provavelmente acudia constantemente essas viúvas. Essas viúvas estão pranteando a morte dela e mostrando para Pedro. É uma expressão, queridos, de amor e de fato, é como se elas fossem ali e prestassem uma honra a Dorcas, né? Mostrando como ela era importante para elas, como Dorcas amava as pessoas. Então, por isso os vestidos, entende? Não é simplesmente, olha, Pedro, será que você quer adquirir um vestido para sua esposa? Não, queridos. Ou para sua sogra? Porque a Bíblia fala da sogra de Pedro, né? Não. Não é isso. Na verdade, o que acontece ali é que nós estamos aqui tratando de um assunto por inferência, mas está bem claro, na verdade, no texto, né? Que Dorcas tinha uma habilidade. Melhor, Dorcas tinha recursos. Dorcas tinha um coração generoso. Ela praticava boas obras. E Dorcas servia com o seu talento de costurar aquelas mulheres que não tinham recursos. Então, o que eu quero dizer? Aqui já tem uma outra conotação à generosidade. É quando você pega uma habilidade que você tem e você então dedica ao outro para que o outro seja abençoado. Você está entendendo? Isso é uma ação de generosidade muito linda. Obrigado. Então você percebe assim, é mais ou menos, eu vou dar um exemplo para que você entenda. De repente você é uma pessoa que tem uma habilidade musical. Você sabe tocar violão. E mesmo você tem um tempo corrido e a sua vida às vezes é complicada, mas você conhece uma pessoa que tem muito desejo de aprender a tocar violão, mas ela não tem condições de entrar numa aula particular. Então você pega a sua habilidade,
o seu talento e você coloca à disposição dessa pessoa. Isso é um ato de generosidade. Você chega para a pessoa e fala assim, eu vou te ensinar a tocar violão. Entenderam? É a generosidade que nos impulsiona a colocar as nossas habilidades a serviço do outro. Então, aqui eu fecho mostrando para você que a generosidade ela tem respaldo bíblico, né? Eu citei aqui vários respaldos para você, mas tem outros, mas ela também possui conotações muito distintas. Ela pode se manifestar em recursos financeiros, ela pode se manifestar em dedicação e ela também pode se manifestar em talento, ou seja, você disponibilizando o seu talento para abençoar a vida dos demais. Amém? Nós somos chamados por um Deus generoso a sermos generosos também, né? E vemos vários exemplos ao longo das Escrituras nesse sentido. Amém? Que você receba essa palavra no seu coração e que você ore para que Deus faça de você uma pessoa generosa e que Deus nos ensine como igreja a sermos generosos. Amém? Quero orar com você. Depois que orar, por favor, não saia da live, porque eu quero passar para você algumas informações importantes, tá bom? Vamos orar? Pai, te agradecemos pela oportunidade de sermos ministrados pela palavra. Eu sei que a palavra do Senhor nos confronta e às vezes nos incomoda. E que bom que isso acontece. Que bom que o Espírito Santo do Senhor fala conosco. Preocupante é, Deus, quando nós ouvimos a palavra e ficamos indiferentes a ela. Mas enquanto ela estiver mexendo com a nossa estrutura, é porque nós estamos no caminho certo. E eu te louvo por isso. Ensina a sua igreja a ser generosa. Me ensine e ensina os seus filhos a serem generosos. Essa é a minha oração essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, antes de nós encerrarmos aqui, eu quero dar alguns avisos para vocês de extrema importância. Esses são importantes mesmo, tá? Então, preste atenção. Enquanto eu falo aqui, eu vou dar os avisos, tá? Você presta atenção. Deixa eu até tirar o óculos aqui, porque eu já não preciso dele, fica mais fácil para eu me organizar. É porque eu uso óculos para perto, queridos. Então eu preciso usar o óculos para ler o que eu estou ministrando. Mas quando eu olho para o celular que está transmitindo, fica tudo embaçado. Então você imagina como é que é, né? Mas tá bom, vamos que vamos. Irmãos, enquanto eu estou aqui dando os avisos, eu vou fazer algo diferente e se eu me lembrar, eu vou fazer toda quinta-feira. Toda terça nós separamos um tempo para orar pelos irmãos, tá? Pelos motivos de oração dos irmãos. Toda quinta-feira eu falo para os irmãos o seguinte: quem quiser compartilhar conosco motivos de oração, tem a liberdade de mandar uma mensagem para nós pelo WhatsApp, porque nós separamos a sexta-feira para orarmos pelas necessidades da igreja. Então nós pegamos as de terça, as que chegam até nós e nós oramos, tá bom? Se você quiser colocar uma necessidade de oração agora nos comentários, você pode colocar, porque a Elza vai anotar isso. A Elza não sabia, mas ela vai anotar. Então, se você tem um motivo de oração e você já quer compartilhar, enquanto eu vou dando os avisos, você deixa lá rapidinho. Nós vamos unir esses motivos de oração com os de terça e os demais que nós temos recebido e vamos orar amanhã por esses motivos de oração, tá bom? Eu quero dizer que a partir de amanhã, nós queríamos fazer isso semana passada, não conseguimos. A partir de amanhã nós teremos o dia do clamor da comunidade Cristã Redenção, da CCR. Fazer esse barulho aí fica meio estranho, né? Fica parecendo... É a cadeira, né? Mas até explicar que é a cadeira, né? Então, queridos, amanhã eu tenho incentivado os irmãos da igreja a separar a sexta-feira para que nós tenhamos o dia do clamor, um dia de orar pela igreja local. Um dia que nós vamos separar para orar pelas necessidades da igreja local que chegam até nós, entendeu? Chegam até você, chegam até nós. E então você vai separar um período que você julgar necessário. De manhã, tarde, de noite, é com você. Então amanhã você já vai receber junto com a devocional
já também motivos de oração que nós vamos encaminhar para que você possa orar amanhã pela Comunidade Cristã Redenção, entendeu? Então você recebe lá de manhã a devocional e depois você recebe lá um informativozinho com motivos de oração, bem rapidinho, para que você possa se unir a nós e orar pela igreja, pela nossa amada igreja local, ok? Se você entender que você deve fazer parte deste mover de oração, vai ser muito importante, porque eu insisto, palavra e oração são fundamentais nesse momento. Né? Em tempos difíceis, não se aparte das escrituras e nem da oração. E como nós não temos a comunhão, que seria a terceira coisa fundamental, então nós temos só a comunhão virtual, vamos manter a unidade através dessas ações virtuais, tá bom? Amanhã você vai receber então esses motivozinhos de oração pela Comunidade Cristã Redenção, ok? Sábado temos reunião dos adolescentes às 18 horas, domingo às 18h30, o nosso culto online, eu espero você. Mas o aviso mais importante que eu tenho para passar para você aqui hoje, eu preciso que você preste atenção e me ajude a divulgar isso para outros, tá? Acabando essa live, daqui para o final da noite, nós vamos disponibilizar para você aquele vídeo que eu falei que eu ia fazer, sobre o retorno aos cultos presenciais e o questionário para que você preencha, tá bom? Então vai chegar para você hoje. Deixa eu explicar e pedir uma coisa, irmãos. Nós produzimos um vídeo, ele tem duração de 50 minutos, sim, ele é longo. Mas você precisa ver o vídeo todo, porque é baseado no vídeo que você vai responder o questionário, tá bom? E é importante você se situar nisso tudo. Eu insisto. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero ouvir a igreja. Eu poderia tomar uma decisão sem ouvir ninguém, ou só o presbitério. Mas não é assim que eu quero agir, não é assim que eu ajo, inclusive. Então a opinião de vocês é fundamental. Eu quero deixar claro, como eu já deixei, que nós não vamos tomar decisões, não é um plebiscito, muito menos uma assembleia. Mas as informações, a perspectiva de vocês nos ajuda a entender melhor o quadro. Porque eu insisto, a gente não tem a compreensão geral do quadro. Por isso é muito importante que preste atenção. É muito importante que os irmãos que congregam conosco, que estão na linha de transmissão, sejam, vocês, né, por favor, irmãos, vejam o vídeo, né, gaste um tempo vendo o vídeo. A gente se esforçou ao máximo para fazer um vídeo aqui para informar vocês, né, e depois responda o questionário. O questionário você vai perceber que você vai levar 3, 4 minutos para responder. E ele é importante por 2 motivos, o questionário, a pesquisa. Primeiro, que a primeira parte dele é uma parte onde você vai colocar as informações sobre você, para a gente ter essa lista em mãos. Porque nós não temos uma lista consolidada com os membros da igreja, então nós precisamos disso. A segunda parte dele consta de algumas perguntas que você vai só marcar, e se você quiser também dar sugestões, você vai poder dar, para que nós possamos avaliar o retorno do culto presencial de domingo. Nós não retornaremos com os cultos e as reuniões durante a semana. Durante a semana continuaremos com reuniões online, terça e quinta. Quando retornarmos os cultos presenciais, de domingo, eles também serão transmitidos online, só que da igreja, tá bom? É importante informar isso. Eles não deixarão de ser transmitidos, mas eu preciso que vocês respondam. É muito difícil, eu quero ser honesto com vocês, é muito difícil quando a gente trabalha aqui, se esforça, se organiza para fazer esse vídeo, queridos. Eu tive que pesquisar, você gasta tempo em pesquisa, em criar um roteiro para que você tenha um vídeo que seja minimamente compreensível. Você gasta tempo gravando, o Gabriel gastou tempo editando, então a gente se esforça. Mas aí você fala assim, daí? Não, irmãos. A gente quer que o mínimo que as pessoas entendam a importância disso.
Então, eu peço que vocês vejam, né? Eu sei que é longo, 50 minutos, eu queria fazer um vídeo menor, não consegui, porque é muita informação que a gente precisa considerar. Enfim, vai ser colocado à sua disposição. Você vai perceber que vai ter um link para o vídeo, que vai ser postado no YouTube, e um link depois, e tem um outro link que é o do questionário. O questionário, esse link do questionário, pode ser, você responde, vamos supor, na sua casa tem uma pessoa que congrega na igreja, mas ela não está na lista de transmissão. Ela pode ir lá nesse link, clicar e vai abrir o questionário limpo para ela e ela preenche e manda para a gente, entendeu? Você pode usar o mesmo link para o questionário várias vezes, não tem problema nenhum. Né? Ele serve para que outras pessoas possam responder. Se você tiver alguma dúvida com relação ao questionário, então você pode entrar em contato comigo que eu vou tentar te explicar. O prazo dado para a entrega do questionário era dia 13, mas como nós também atrasamos por causa da demora na edição, né? Na verdade não na edição, na renderização, que é um outro assunto. Nós vamos colocar o questionário à disposição até segunda-feira. Oi? Até segunda-feira. Aí, segunda-feira, a gente fecha o questionário. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, eu vou entender que a pessoa não quis responder, não quis participar dessa questão. E aí, então, a gente entende, né? Todo mundo é livre para se expressar ou não. Fiquem na paz do Senhor. A minha consciência é aquela. Eu estou fazendo a minha parte e quero continuar fazendo isso, tá bom? Então, vai chegar até você. Por favor, faça a sua parte aí e nos ajude, tá bom, queridos? É desgastante para todo mundo, é estressante para todo mundo isso que nós estamos vivendo. Alguns acham que deve voltar ao culto, outros acham que não devem. E nós precisamos, então, ter essas informações em mãos, orar, discernir, tomar a decisão certa. Não é fácil para mim, eu confesso. É bem difícil. Eu sei que tem igrejas que continuaram funcionando durante a pandemia, isso é uma irresponsabilidade terrível. Igrejas e pastores que fizeram isso são irresponsáveis. Durante a pandemia, enquanto não poderia se reunir, fizeram isso, foram irresponsáveis, vão ter que responder diante de Deus por isso. Eu sei que tem um decreto municipal do dia 23 e muitas igrejas começaram a funcionar em São Vicente, mas a questão das outras igrejas são as outras igrejas, aí é uma outra história, nós temos que tratar da nossa realidade, entendeu, irmãos? Então o vídeo vai explicar tudo direitinho para vocês, beleza? Então, agradeço a todos por me ouvir, né, me aguentar aí mais uma semana, e eu peço a vocês, né, mais uma vez, vamos estar juntos, e eu conto com a sua participação vendo o vídeo e respondendo o questionário, amém? Nós vamos encerrar agora essa reunião, nós não vamos tirar essa transmissão, vamos manter a live para que você possa ir se despedindo dos irmãos como nós temos feito, e espero que Deus continue te abençoando e nos abençoando, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus, tenha um ótimo final de semana em nome de Jesus, amém? Se fez homem.